Bragantino, a maior surpresa do Campeonato Brasileiro, venceu mais uma, tá embaladaço e jogando muita bola, tá? Mas ainda é possível o Massa Bruta buscar o título. Vamos falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro, todos os 20 times vão passar por esse vídeo. Esse é mais um vídeo do Prisma da Rodada, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, exatamente igual a você. Tá chegando no torcedorismo agora? Cara, dá uma chance aí pro nosso canal, vê se você curte as análises. Se você curtir, você deixa o seu like, você se inscreve aqui no canal. A gente tá rumo a meta de 30 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante pra mim. Estamos no início do canal e quando a gente for gigante, eu vou lembrar de vocês que se inscreveu agora com toda certeza. Uma rodada muito louca, né? Muito doida. Tivemos muitas coisas históricas, aleatórias acontecendo nessa rodada e vamos falar sobre todas elas agora. Abrimos a nossa contagem regressiva pro final do Brasileirão, tá? Se você não tá ligado, só faltam 10 jogos para cada time. A reta final começou e aqui no Prisma você já conhece o método que a gente utiliza para avaliar o momento de cada clube, né? É uma forma da gente medir o retrospecto recente, né? Como é que cada clube está nesse momento da competição. Ele pode estar lá em cima, mas pode estar no momento ruim, ou lá embaixo e estar no momento bom. Então, para isso que a gente usa o Prisma da Rodada e eu vou utilizar o aproveitamento de cada clube nos últimos 5 jogos. A gente começa pelo América Mineiro na ordem alfabética, deu uma travada aqui. O América Mineiro já tá rebaixado, né, rapaziada? Ele até fez um bom jogo contra o Corinthians, mas acabou tomando gol no último lance. Inacreditável o campeonato azarado que o América tá fazendo, cara. Impressionante, né? O time tem só 19 pontos na tabela, 12 pontos atrás do Goiás, que é o primeiro time fora da zona, e só 13% de aproveitamento recente nos últimos 5 jogos aqui no Prisma, tá? O Atlético Paranaense participou de um dos jogos mais malucos de todo o campeonato, se não foi o jogo mais maluco, né? Aquele jogo que começou no sábado à noite, terminou no domingo à tarde, né? Contra o Botafogo no Engenhão, faltou luz diversas vezes, estava sem VAR. O Atlético reclamou de gol faltoso do Botafogo, o Botafogo reclamou de gol impedido do Atlético, uma doideira. Enfim, mas o Atlético, pra tabela, conseguiu um empate, grande momento fora de casa que o Atlético viveu, né? Venceu o Grêmio, um dos melhores mandantes, empatou com o Botafogo, que é o melhor mandante, né? Tá em quinto colocado, tá mantendo bem ali rumo ao seu objetivo que é se classificar para a Libertadores do ano que vem, tá com 53% aqui no Prisma. O Galo, galera, o Galo tinha vencido o Palmeiras fora de casa, mas voltou a perder dentro da Arena MRV e perdeu o clássico, o primeiro clássico contra o Cruzeiro na nova Arena. Foi um gol contra do Gemerson no final do jogo, né? Pelo amor de Deus, fazer um gol contra num clássico é de doer os olhos. O Atlético segue na briga por Libertadores também, tá um pontinho do G6, tá em sétimo e tá com 60% aqui no Prisma. O Bahia, meu irmão, que embalo que o Bahia pegou, meu irmão. Depois de vencer Goiás naquele jogo maluco também de 10 gols, venceu o Inter, né? Um fortíssimo time do Inter na Fonte Nova com golaço do Biel e venceu mais uma agora contra o Fortaleza. Se impôs, o Fortaleza usou time misto, o Bahia não quis saber, se impôs, embalou a terceira vitória seguida, conseguiu abrir 4 pontos de distância para o Z4, é um time que tá ali mostrando que vai escapar tranquilo do rebaixamento se seguir esses passos. Tá respirando e já tá com 60% aqui no Prisma com a bola verde, tá? O Botafogo, o líder, meu irmão, que zica que se instalou no Newton Santos nesse final de semana, cara. Ninguém sabe qual foi o responsável, qual foi o irresponsável, né? Mas enfim, ninguém sabe quem foi o cara que causou aquele problema todo, se foi a Light, se foi alguém do Botafogo, se foi alguém do patrocinador que fez a festa de luzes lá, enfim. Só sei que queimaram todos os elevadores, queimaram telão, queimaram tudo, queimaram refletor, fizeram uma besteirada no Newton Santos e que prejudicou muito o Botafogo, né? Coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Dadas as circunstâncias bizarras desse jogo, o empate não foi horrível, né? O Botafogo saiu com um pontinho, mas viu o Bragantino diminuir para 7 pontos a vantagem. Mas o Botafogo ainda tá nadando, ainda tá navegando tranquilamente nesse campeonato. Aqui no Prisma tá com 53%, já chegou a bola azul. O Botafogo tá se recuperando depois daquela fase Bruno Lage, né? O Bragantino, que, galera, é o grande destaque desse vídeo aqui. Eu quero saber de vocês, meu irmão. E aí, o Bragantino tem chance de tirar o título do Botafogo? Cara, eu, pessoalmente, acho improvável que o Bragantino tire esse título do Botafogo, mas não porque é o Bragantino. Eu acho improvável que qualquer time tire esse título do Botafogo, né? O Botafogo já tá muito consolidado lá na frente, mas hoje, pra mim, o Bragantino é o único que surge como um desafiante sério, tá? É um clube que tá com uma
um esquema muito bom, tá com um padrão de jogo muito bom, tá muito consistente o Bragantino. É o mais perto, né? Obviamente que isso também conta, né? Tá só a 7 pontos e ainda tem um confronto direto, né? O Bragantino ainda vai enfrentar o Botafogo em Bragança Paulista. Essa vantagem pode cair para 4 pontos. Os outros times, o Flamengo, que está mais próximo ali em terceiro, não tem mais confronto direto. Então, por isso que o Bragantino, para mim, hoje é o único desafiante ao título do Botafogo, né? O jogo contra o Fluminense não foi dos melhores, tecnicamente, do Bragantino, mas, meu irmão, fisicamente, se você assistiu esse jogo, você comenta aqui, fisicamente, o que o time do Bragantino apresentou contra o meu time foi um absurdo. E, cara, encaixotou até o final, fazendo uma marcação alta muito bem feita, muito bem treinado. O Bragantino não deu chances ao Fluminense, ganhou merecidamente com autoridade, tá? 8 jogos sem perder e 6 vitórias nesses últimos 8 jogos. Chegou a 87% de aproveitamento aqui no Prisma, obviamente tá com a bola dourada. O Corinthians, 4º jogo sem vencer, 3º empate seguido, futebol muito pobre. O Corinthians vai brigar para não cair até o final ali com Santos, Vasco, Goiás, Bahia. Vai brigar, aumentou para 3 pontos a distância pro Santos e pro Vasco com esse empate, mas segue lá, né? Tá com 40% aqui no Prisma. O Curitiba, cara, esse não vai nem brigar mais. Para mim já tá rebaixado, assim como o América, né? Para mim esses dois clubes já podem se despedir, fazer um tour de despedida pela Série A. Ano que vem, para mim, eles vão disputar a Série B. Depois de tomar 3-0 pro Cuiabá no Couto, perdeu de novo por 2-0 no Couto Pereira pro Palmeiras. Tá a 11 pontos do Goiás, que é o primeiro time fora da zona, e 40% aqui no Prisma. O Cruzeiro, cara, jogo muito bom do Cruzeiro, um jogo muito competitivo, que é o que o time pode entregar. O risco do rebaixamento estava chegando ali próximo, mas o Cruzeiro tem um time honesto, tem um time que compete e, cara, venceu um clássico, respirou, botou 4 pontos da zona do rebaixamento e, cara, venceu um clássico do jeito que foi no finalzinho, na casa do adversário, estreia no clássico na Arena MRV. Isso pode dar muito gás pro Cruzeiro, que nesse momento tá com 33% no Prisma. O Cuiabá, cara, Cuiabá segue somando pontos. Esse campeonato, o Cuiabá é um time que chegou para ficar na Série A, né? Empatou com o Goiás, tá com 37 pontos e parece que vai permanecer tranquilo, né? São só mais 8 pontos para chegar aos 45. O Cuiabá tá navegando tranquilo rumo à permanência, tá com 53% aqui no Prisma. O Flamengo, galera, Flamengo é outro time que quer brigar pelo título, né? Melhorou muito com o Tite ali, mas não o suficiente para eu falar. Essa é a minha opinião, cara, para eu falar que o Flamengo vai disputar título, né? Chegou a ficar bastante problemático ali, né? Melhorou realmente a sua defesa, mas ainda tá muito fácil chegar na zaga do Flamengo, né? O Tite ainda vai ter muito trabalho nesse sistema defensivo, só que a diferença é que agora o Flamengo tem o Rossi, né? Que fez uma grande partida nesse jogo contra o Vasco, grandes defesas. O Gabigol entrou iluminado, participou do lance do gol. Foi um clássico equilibrado. O Flamengo venceu e ainda está sonhando com o título. Mas essa vitória, na verdade, encaminhou bem. Foi a vaga na Libertadores, né? O Flamengo agora está a 5 pontos do 5º colocado, está a 7 pontos do 7º colocado. O Flamengo provavelmente estará novamente na Libertadores do ano que vem. E aqui no Prisma já está com 73% também na bola dourada, tá? O Fluminense, meu time de coração, cara, tá com a cabeça muito impregnada com a Libertadores, né? Os jogadores e a comissão técnica não conseguem dar o devido valor ao Campeonato Brasileiro e isso é um problema. O Fluminense vira e mexe, poupa um ou outro jogador, qualquer coisa, né? Poupou o John Kennedy, que sentiu uma dorzinha, já tá poupando. Eu não tô dizendo que tá errado, não. Isso, tá? Você segurar os jogadores principais pra final da Libertadores. Mas o problema é que quando você joga, cara, você tem que ir pra ganhar. E quando um time marca o Fluminense do jeito absurdo que o Bragantino marcou, tá? Não é qualquer time que consegue isso não, senão o Fluminense não ia ganhar de ninguém. Mas o Fluminense não apresenta nenhuma alternativa tática, né? Insiste numa saída que não dá certo e o jogo inteiro, cabeça dura, o jogo inteiro. Isso é um problema, principalmente para a final da Libertadores. Se o Boca encaixotar o Fluminense, tem que ter alternativa. O Fluminense ainda briga por G6, tá? 2 pontos. Mas não pode dar mais mole nesse campeonato, né? Tá com um Prisma horrível, 27%, fez só 4 pontos nos últimos 5 jogos. O Fortaleza é outro time que tá pensando na final da Sul-Americana, né? Esse também numa final continental, a primeira da sua história. Entrou com um time misto e não conseguiu segurar o Bahia. Tá 2 pontos do G6 também, ali junto com o Fluminense, mas tá com 47% no Prisma. O Goiás conseguiu um empate importante contra o Cuiabá. Cara, o Cuiabá pressionou e o Goiás conseguiu se segurar, serviu para sair da zona do rebaixamento, passou o Vasco, passou o Santos e tá com 40% aqui no Prisma. O Grêmio, cara, eu te pergunto o que aconteceu com o Grêmio, né? Parece que perdeu o gás, porque o Grêmio já tá com 3 derrotas seguidas, né? Perdeu o Grenal e aí depois 2
péssimas atuações contra o Atlético Paranaense na Arena e, cara, foi atropelado pelo São Paulo no Morumbi, saiu do G4, tá quase saindo do G6 ali na sexta posição, se segurando e tá com a sua vaga na Libertadores muito ameaçada nesse momento, tá? Se eu tivesse que apostar hoje, eu acho que eu não colocaria o Grêmio na Libertadores do ano que vem, não. Tá com 27% aqui no Prisma. O Inter, meu irmão, o Inter é outro que participou de uma partida histórica nessa rodada, além de ter vencido um concorrente direto, que foi o Santos, e abriu 5 pontos para o Z4, aplicou a maior goleada da história do confronto com o Santos e ainda impôs a maior derrota já sofrida pelo Santos na história do Campeonato Brasileiro. Igualou aquele 7-1 que o Santos tomou do Corinthians em 2005, então isso aqui é muito histórico, tá? A gente viu a história nesse jogo, o Inter jogou muito, vem se recuperando na hora certa, e tá a alguns pontos já de vantagem ali. Se ficou mais tranquilo na briga contra o rebaixamento, tá com 40% aqui no Prisma. O Palmeiras, depois de 4 derrotas seguidas do Palmeiras, fez o mínimo ali para conseguir vencer o frágil time do Curitiba, né? Ganhou, voltou pro G4, título pro Palmeiras já era, tá? 12 pontos do Botafogo, mas a vaga Libertadores começa a ficar mais tranquila, né? No Prisma tá com 20% ainda, tá? 3 pontos nos últimos 15. O Santos, galera, o que eu vou falar dessas últimas 2 rodadas do Santos? Pelo amor de Deus, tomou 10 gols e fez só 2, meu irmão. Santos parou de lutar de novo, né? Voltou a ser aquele time que eu conversei com vocês em determinado momento do campeonato, que, cara, time apático, parecia que já estava rebaixado, né? Parecia que não tinha mais o que fazer no campeonato. De novo, o Peixe voltou a jogar assim nas últimas 2 rodadas. O Santos já demonstrou que pode mais, né? Teve uma sequência recente de vitórias seguidas. Mas a beleza do Campeonato Brasileiro é essa, cara. É esquecer que sofreu essa goleada. Esse jogo valeu 3 pontos, tanto quanto todos os outros, tá? Então esquecer que tomou essa goleada, óbvio que é consertar tudo que deu de errado e seguir em frente, né? A luta do Santos vai ser até a última rodada contra o rebaixamento, não tem jeito. Tá com 60% aqui no Prisma ainda por conta dessas 3 vitórias seguidas, né? Mas agora já são 2 derrotas consecutivas. O momento do Santos não é tão bom assim, tá? O São Paulo venceu o jogo que precisava para se tranquilizar nessa briga contra o rebaixamento. E galera, fica a nota que Rames Rodrigues não pode mais ser reserva no São Paulo, tá? Jogou muito, deu 2 assistências, uma delas linda. E o São Paulo já tá com 47% aqui no Prisma, tá? São Paulo que já tá na Libertadores do ano que vem, já vai começar a pensar em 2024. O Vasco, cara, o Vasco foi muito bem de novo nesse jogo. Foi levemente melhor que o Flamengo, na minha visão. Eu até achei que em determinado momento o Vasco fosse vencer o jogo. Mas, cara, o Verratti não pode perder os gols que ele perdeu. Pelo amor de Deus, cara. Teve um de cabeça que parecia o Ener Valencia na semifinal da Libertadores. Gol feito que ele perdeu. Com essa derrota, o Vasco volta para a zona do rebaixamento. É outro time que vai lutar até a última rodada por conta do primeiro turno horrível que o Vasco fez. Mas tá com 47% aqui no Prisma. Precisa fazer mais 15 pontos para chegar nos 45, né? 15 em 30. Então 50% para chegar ali e se salvar da zona do rebaixamento, né? Essa é a tabela atualizada do Prisma que está aqui na sua tela. Rodada 28, tivemos um campeão isolado dessa vez, só um time fez 87% de aproveitamento e ele é realmente o Bragantino, não tem jeito. O destaque do nosso vídeo Massa Bruta, além de um altíssimo aproveitamento, que cara, 87% é bizarro. O Bragantino vem sendo um dos destaques técnicos do brasileiro e cara, destaques físicos também, tá? O time do Bragantino é jovem e tá atropelando os adversários. É muita vontade que o Bragantino tá demonstrando. Tem técnica, tem tática. O Caixinha tá jogando, tá treinando muito bem esse time. Então, ó, tem técnica, tem tática, tem vontade e, cara, tem elenco, tá? O Bragantino vai dar trabalho até o final. O destaque positivo dessa rodada, galera, destaque positivo e negativo pra mim é óbvio, cara. Pra mim o positivo é o Inter, não tem como, que o Inter fez, o Internacional chegou no Campeonato Brasileiro agora, né, nessa rodada, né? Teve uma atuação de gala, uma coisa absurda, coisa que o Inter só tinha feito na Libertadores esse ano, né? Conseguiu trazer as grandes atuações da Libertadores pro brasileiro finalmente. Destaque negativo, é óbvio, vai logicamente pro Santos, cara. Que é isso, cara? Uma vergonha sem tamanhos, praticamente sem precedentes, só tinha acontecido uma outra vez na história do Santos. Perder de 7-1, esse número não é bom para brasileiros, né? E óbvio que os jogadores têm que ter uma cobrança forte internamente. Não pode nunca mais se repetir isso, cara. Principalmente no momento que o Santos está, né, brigando contra o rebaixamento. O Santos tem que voltar a lutar e acreditar. A pergunta do final desse Prisma, que só você que fica até o final sabe, então você já sabe do nosso esquema. A pergunta é a que eu já fiz algumas vezes nesse vídeo, né, cara? Pra você, o Bragantino vai ter gás pra brigar pelo título? O Bragantino consegue ficar ali chegando no Botafogo na reta final?
Essa semana aqui eu ainda vou lançar um vídeo simulando as últimas 10 rodadas, vou lançar análise dos próximos jogos que vem pela frente, né? No final de semana tem final da Sul-Americana, então galera, se você não tá inscrito ainda aqui, tu tá dando mole, você se inscreve, você deixa o seu like antes de sair, ativa o sininho para receber esse vídeo com a simulação das últimas 10 rodadas. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!